Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós iremos iniciar, para a glória de Deus, mais uma lição, a lição número 4 da Escola Dominical. Então, quem tem o nosso livro, a nossa revista de apoio, abram na página número 24, cujo tema será a sutileza da normalização do divórcio. Esse tema é um tema extremamente importante e como a lição como um todo. A lição desse semestre ela é bem interessante, desse trimestre ela é bem interessante, porque ela vai tratar das sutilezas do inimigo contra a igreja, o ataque do inimigo contra a igreja. E os ataques, como muitos são bem colocados dentro da lição, são ataques sutis, são ataques diferentes do que aconteciam na era um pouco mais antiga, onde de fato se perseguiam e se matavam de fato os cristãos, porque tinham determinados tipos de pensamento, porque tinham determinados tipos de atitude. Se você voltar na história da igreja, você vai perceber que os cristãos eram queimados vivos, eles eram mortos, eles eram martirizados, daí a expressão os mártires da igreja. E depois de um tempo, as perseguições do inimigo, elas continuam, só que agora elas continuam de um modo um pouco diferente, principalmente no Ocidente. No Oriente Médio ainda existem perseguições de morte contra cristãos. Existem alguns países da África também que perseguem os cristãos e os irmãos missionários sabem muito bem disso. Existem países hoje que são proibidos de pregar o evangelho, os irmãos não podem sequer evangelizar nas ruas. O ataque do inimigo está sendo sutil, mas ao mesmo tempo não deixou de ser um ataque feroz contra a igreja do Senhor. E é importante que eu e você lembremos que as sutilezas do ataque do inimigo contra a igreja do Senhor são enormes. Mas o que nos conforta é que nós da igreja estamos debaixo da promessa, onde Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Até porque quando me perseguem, quando te perseguem, quando perseguem a igreja, a gente sabe que não está perseguindo a gente. Jesus, ele toma para si qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de perseguição. E é só lembrar do livro de Atos, quando Jesus fala para Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, naquela época, a igreja do Senhor estava sendo perseguida. E então, Jesus aparece a Paulo e diz, Paulo, por que me persegues? A igreja é o Senhor Jesus, a igreja tem como cabeça o Senhor Jesus e nós somos corpo desse membro, nós somos corpo, nós somos membros desse corpo, E é interessante, é bom sempre lembrar que as sutilezas hoje elas são um pouco diferentes, principalmente no Ocidente. E aí a pergunta que você pode estar fazendo em casa é, qual é o tipo de perseguição recente que a igreja vem sofrendo? Nós estamos sofrendo, gente, uma espécie de perseguição ideológica. Hoje em dia a perseguição não é matando cristãos nas ruas, mas é uma perseguição ideológica. Através do aparelhamento do Estado, os cristãos acabam, depois de um tempo, sendo sufocados. Onde as nossas ideias como cristãos, algumas pessoas dizem, olha, nada contra você ser cristão, mas você só vai ser cristão dentro da sua igreja. Você não pode ser cristão no seu trabalho, não pode ser cristão na sua escola. E aí começa a surgir uma série de perseguições contra o povo de Deus. E o bom é sabermos que nós temos o Espírito Santo que nos dá, que não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia. E nós, evangélicos, aonde estamos, nós pregamos o evangelho. Sabemos que muitas vezes não seremos bem vistos, não seremos bem-vindos também, mas não importa, antes agradar a Deus do que agradar aos homens. E a perseguição ideológica, ela hoje clama por defender ideias contrárias aos nossos princípios cristãos, convoca o povo a tratar qualquer tipo de discurso religioso como sendo discurso de ódio. Hoje nós não podemos, por exemplo, ter uma visão sobre casamento, uma visão bíblica sobre casamento, sob pena de sermos processados. Nós não podemos, dentro do trabalho, dentro da empresa, falar sobre Jesus, ou quando falamos, somos perseguidos. A perseguição hoje no Brasil é uma perseguição ideológica.
Por isso que é interessante que o povo de Deus não abra mão dos seus princípios, tá? Não abra mão dos seus ideais e lembre-se que nós estamos debaixo da promessa. E as sutilezas, né? As sutilezas, o ataque, as sutilezas de Satanás nesses dias, né, que antecedem a volta de Cristo, começaram na lição a ser tratadas primeiramente sobre a lição número 1, como nós vimos muito bem, são as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nessa lição número 1, vocês aprenderam que a pós-modernidade, o relativismo da verdade, né, é um dos instrumentos que o Satanás vem implementando, né, no mundo, para que então o povo não venha acreditar em Cristo. Ele relativiza a verdade do Evangelho, ele relativiza, por exemplo, existe dentro da visão cristã a visão liberal. O liberalismo teológico é um inimigo que nasceu dentro do seio da própria igreja. Existem teólogos liberais baseados no racionalismo filosófico, onde dizem que tudo aquilo que não pode ser explicado pela razão, aquilo ali não seria algo que aconteceu. Seria um mito, seria apenas um mero exemplo, né, que Jesus estava querendo dar com aquilo. O liberalismo muitas vezes não crê na divindade de Cristo, né? O liberalismo não crê nos milagres de Cristo, não crê no poder do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. O liberalismo foi o responsável pelo esfriamento espiritual na Europa. Se você pegar os países, né, que fazem parte da Europa, principalmente onde foram países que tiveram avivamentos enormes, como a Inglaterra, hoje está fria espiritualmente. Tá? Se você for, tem pessoas que conheço que moram, né, na Inglaterra e retratam a frieza espiritual. Né? Hoje a Inglaterra, que foi o berço, né, de John Knox, tem outros, John Wesley, tiveram outros também, que foram Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, os puritanos ingleses, né? Foram pessoas que no século XVIII, XVII e XVIII estavam extremamente avivados. E o liberalismo teológico entrou, né, de forma sutil na igreja e acabou gerando um esfriamento espiritual. Existe uma frase muito perfeita que eu chamo, né? É uma frase muito feliz, quando diz que a fé, ela não pode ser explicada pela razão. Tá? A fé é fé, a gente crê naquilo que não se vê, se chama fé. Tá? Então a gente não pode explicar racionalmente a nossa fé. A nossa fé, ela é algo que se crê naquilo que não se vê. Tá? Então por isso que muitas pessoas nos chamam, né, de loucos, nos chamam de fanáticos, de fundamentalistas, mas nós sabemos, como Paulo, em quem nós temos crido. Então, a primeira sutileza, né, é colocar e relativizar as ideias de Cristo dentro da própria igreja. Duvidar, é como a serpente, né, lá em Gênesis, que começou a duvidar, né, colocou dúvida na cabeça de Adão, na cabeça de Eva, e como hoje também coloca, será que a Bíblia são realmente a palavra de Deus? Veja a dúvida que o inimigo coloca. Será que aqueles milagres todos realmente, de fato, aconteceram? E aí o liberalismo teológico comeu dessa maçã, né? Dessa dúvida, e acabou não crendo nos milagres e aí racionalizando demais, onde você percebe que nos países europeus o cristianismo ele tem retrocedido e há um crescimento exponencial do islamismo. E esse ataque do inimigo foi um ataque sutil. O segundo ataque sutil que a igreja sofre, na lição número 2, foi a banalização da graça. E é interessante que a chamada banalização da graça, como diz um autor alemão, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, né, que no seu livro O Discipulado, ele diz que hoje se vende o que nós chamamos de graça barata. O que é a graça barata? É aquela que justifica o pecado, mas não justifica o pecador. É o que nós chamamos hoje de livre graça. As pessoas creem que essa parte é verdadeira, somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de obras. Porém, as pessoas creem que a graça, né, ela vai cobrir e continuará cobrindo, mesmo que eu não mude de vida. Mesmo que eu cometa os pecados ou venha a cometer e me desculpar e pedir perdão, eu continuarei pecando sem o arrependimento. Então a banalização da graça é outro ataque do inimigo para que as pessoas que estejam na casa do Senhor
não sirvam-o com santidade. E nós sabemos muito bem que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a banalização da graça ela pode recair no pecado. E Romanos 6, né, quando Paulo, que diremos pois, né, continuaremos a pecar para que a graça seja abundante? Ele diz não, enfaticamente não. Ele diz que se nós somos salvos em Cristo Jesus, somos novas criaturas. E se nascemos de novo, é inconcebível, né, que nós venhamos a pecar. Então é bom lembrar que esse ataque sutil, né, é sempre colocado também de uma maneira a destruir o povo de Deus. Na lição número 3, tratou-se da sutileza da imoralidade sexual, onde é algo que com as mídias sociais, com a possibilidade, né, que as pessoas têm de tratar sobre esse assunto de sexualidade, a sexualização se tornou algo muito banal e, claro, se tornou vulgarizado. É assustador, né, o nível de vulgarização que nós estamos vivendo atualmente. Para você ter ideia, recentemente, acho que foi ontem, o Ministério Público proibiu que em determinadas bandas, em vaquejadas, né, que tivessem ou fossem abertas para criança e adolescente, não tocassem músicas que fizessem relação à pornografia. Você percebe, gente, quando o mundo está completamente perdido, quando pessoas que não são literalmente cristãs, né, mas estão assustadas com o nível com que isso está sendo levado. E nós, como cristãos, não podemos nos calar, não podemos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira que a nossa moralidade, que a nossa verdade não seja também mostrada ao povo. E você percebe que a imoralidade sexual, ela é o gatilho para a lição de hoje. Então, hoje nós temos a chamada normalização do divórcio. Essa é uma outra sutileza que vem adentrando a igreja. As pessoas vão tratando de inúmeras interpretações que muitas vezes não têm nem previsão nas escrituras sagradas, tá? Eles tentam, de uma certa maneira, mudar as escrituras para satisfazer as próprias concupiscências. E a natureza, né, a sutileza da normalização do divórcio é algo assustador. Então, nós temos dados que a cada 10 casamentos existe um divórcio. Tá? Nós temos estatísticas, tem um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Tá? É bem interessante, se os irmãos quiserem depois dar uma lidinha. No início desse livro, Quando Pecadores Dizem Sim, é interessante que ele vai falar que o número de divórcios entre evangélicos está semelhante àqueles que não são cristãos. Então você começa a perceber que a banalização do divórcio está crescendo dentro da igreja. Então um ponto interessante a nós tratarmos é que o divórcio hoje, ele é tratado muitas vezes em determinadas igrejas, em determinadas denominações ou dentro do povo de Deus, de uma maneira tão banal que assusta até mesmo as pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora dizem, nossa, mas vocês não são crentes? Né? O que é que está havendo dentro do povo de Deus para tratar o divórcio de forma tão banal? Tá? Então, a passagem de hoje, né, a Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, queria fazer com vocês, né, a leitura. Então, quem está aí com o material, página número 25. Quem não estiver com o material, pega a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, onde eu irei iniciar a leitura e os irmãos aí vão acompanhando. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher.
mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amém. Percebe, irmãos, que aqui, né, os fariseus, eles queriam, literalmente, criar uma armadilha para que Jesus, né, caísse. Só que Jesus, ele deixou claro que algumas coisinhas, alguns pontos importantes que hoje, né, ao serem defendidos, acabam sendo muito mal interpretados, né? E o primeiro ponto principal, gente, é o seguinte: o casamento, embora as pessoas digam lá fora, né, outras coisas, mas o povo de Deus, ele sabe muito bem disso, o casamento, de acordo com os princípios de Deus, como o próprio Jesus falou, é entre macho e fêmea. O casamento, tá? Eu sempre digo o seguinte, olha, cuidado, porque as pessoas, né, lá fora dizem, não, o Estado hoje está reconhecendo o casamento primeiro. O Estado, ele não tem autoridade de mudar o conceito de casamento. Uma vez que o conceito de casamento é um conceito cristão, não foi o Estado que criou o casamento. O Estado reconheceu o casamento. E o casamento nos moldes cristãos é entre homem e mulher. Tanto é que quando um homem deixa, né, a sua mãe e o seu pai, ele vai se unir a uma mulher e serão um só corpo. Então Jesus deixou muito claro. Porque existem alguns liberais, né, ou a teologia inclusiva, dizem que não existe dentro do Novo Testamento Jesus falando sobre a proibição de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mentira! Em Romanos capítulo 1 você vê claramente, né, o que Paulo fala, que quando o homem deixou de adorar a Deus, Deus entregou o homem às suas concupiscências. E ele coloca o casamento entre pessoas do mesmo sexo como sendo algo que é pecado aos olhos de Deus. E aí você vem para os evangelhos, onde Jesus fala que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher. E serão ambos uma só carne. Então, um ponto importante é, o casamento é entre homem e mulher. Isso deve ser muito claro para o cristão. A gente pode, inclusive, os ataques sutis vêm por algumas teologias inclusivas que querem tirar. Existem teologias que estão retalhando a Bíblia, tirando trechos bíblicos que, para fundamentar suas teorias, eles retiram textos bíblicos para dizerem que aquilo ali não foi proibido, e quando na Bíblia está muito claro qual é a visão de Deus para o casamento. Um outro ponto importante é que a visão de Deus para o casamento, além de ser entre homem e mulher, ele deve ser para sempre. Uma vez que as pessoas se unem para ser um só. E você percebe que quando os fariseus perguntaram a Jesus, e por que Moisés autorizou e deu a carta de divórcio? Ele disse, deu a carta de divórcio por causa do vosso coração duro. Não era assim no princípio. Ou seja, não era a vontade de Deus que as pessoas, não é ainda a vontade de Deus que as pessoas casem e se separem. A vontade de Deus é que aquelas pessoas que se tornem um só corpo permaneçam juntas para sempre. Tá? Um outro ataque sutil que a família vem sofrendo, que o casamento é o que nós chamamos de hedonismo, a cultura do prazer. Hoje em dia as pessoas vivem, né, para buscar prazer. Então, quando aquilo não me dá prazer, eu deixo. Ou quando aquilo não me faz feliz, eu deixo. E aí as pessoas focam hoje na felicidade. E o cristão acaba absorvendo esse tipo de conceito mundano e trazendo para dentro da igreja. Quando dois pecadores dizem sim, que é o casamento, né, são duas pessoas pecadoras dizendo sim, estão empenhadas a levar aquilo para frente, o erro hoje do crente, de muitos que casam hoje, é achar que o objetivo principal do casamento é a felicidade. Aí você deve estar em casa pensando, nossa, mas eu caso para ser feliz. Outro erro, você casa é para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. O casamento tem por objetivo glorificar a Deus. A felicidade é uma consequência do objetivo. Qual é o objetivo? Glorificar a Deus. Quando eu caso para a glória de Deus, meu casamento é feliz. O que acontece hoje é que as pessoas focam
na felicidade, que a felicidade não é o objetivo, a felicidade é uma causa. Felicidade é uma consequência, na verdade, né? A felicidade não é um objetivo, é uma consequência. De quê? De uma causa maior, que é a glória de Deus. Então, se as pessoas hoje souberem que quando se uniram, aquela união diante de Deus, né, foi sacralizada, então, a partir daquele momento, nós estamos casados para a glória de Deus, a nossa família é para a glória dele, nossos filhos, nossa esposa, os maridos, né? Aquela família, o seio familiar é para a glória dele. Se a gente está casado para a glória de Deus, perdoando mutuamente, é perdão. Né? O que é que Deus faz por meio de Jesus? Nos perdoou dos nossos pecados. Então, se eu sou pecador, eu tenho que exercer a misericórdia com minha esposa, ou você deve exercer a misericórdia com o seu marido, e assim nós vamos glorificando a Deus no casamento. E a partir do momento em que glorificamos a Deus no casamento, Deus derrama sobre nós a sua paz, a sua felicidade. Então, a felicidade é a consequência e não o objetivo. Por isso que hoje a maioria dos crentes casam e se separam porque acham que não estão mais felizes. Claro, não glorificam a Deus no casamento. Se glorificassem, obviamente, a consequência viria. A pergunta que você faz é: como é que eu vou glorificar a Deus no meu casamento? Homens, você vai glorificar a Deus no casamento amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregando por ela. Mulher, como é que você vai glorificar a Deus no casamento? Você vai respeitar o seu marido, está sob a missão, em submissão ao seu marido como cabeça da casa. Como é que eu vou glorificar a Deus? Pai e mãe, respeitem seus filhos. E os filhos, como é que eu vou glorificar? Ensina os seus filhos a não aborrecer vocês, a respeitar vocês, ou seja, biblicamente, tendo um casamento bíblico. Tá? Um homem, tanto é que a Bíblia, em 1 Pedro, gente, essa passagem é muito forte. Ela diz que Deus não receberá a oração do marido que não respeita a esposa. Ele não recebe. Então, o marido que não ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a sua oração não é recebida por Deus. Então, entenda que nós hoje temos, ou a maneira que nós temos de glorificar a Deus é criar um lar que esteja submisso à palavra de Deus, que siga as Escrituras Sagradas, e eu estou aí glorificando a Deus a partir desse ponto. Então, a teologia, ela tem que ser prática. De nada adianta eu saber a Bíblia de cor, saber tudo sobre a Bíblia, e na minha vida diária eu não coloco aquilo em prática. De nada adianta eu pregar sobre humildade se eu saio ali e vou lá e desrespeito um garçom. De nada adianta eu falar sobre a passagem que Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo se entregou pela sua igreja, se o marido, quando chega em casa, trata mal a esposa, grita com ela, bate nela. A quantidade de violência doméstica contra a mulher nos lares cristãos evangélicos é grande. A quantidade de mulheres que sofrem vários tipos de violência, não só física, mas psicológica, violência moral, qualquer tipo de violência, de acordo com a própria lei Maria da Penha, que as mulheres sofrem em lares cristãos, são enormes. Tá? E nós precisamos lembrar que esse tipo de relacionamento, onde muitas vezes as mulheres são abusadas, sofrem tipo de violência, é um lar que não glorifica a Deus. E existe algo dentro dos lares que está favorecendo ao divórcio hoje, é a pornografia, a chamada imoralidade sexual. O adultério, a prostituição, como um todo, Jesus fala que a única motivação capaz de fazer com que haja o divórcio é a prostituição. Tá? E do grego prostituição, porneia, a porneia é qualquer ato sexual fora do casamento ou que contrarie a vontade de Deus. Tá? Qualquer ato fora do casamento é considerado de prostituição, tá? Ou qualquer ato contrário à natureza humana também é uma espécie de prostituição. E esses tipos de atitudes são consideradas capazes de fazer com que haja, de fato, o divórcio. Tá? A outra parte, a que sofreu
né, o adultério, ela está, obviamente, liberada, né, pode se divorciar. Mas fora disso, as Escrituras, tem a parte de Paulo, né, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, ele diz claramente que se casa-se com alguém que não é cristão, né, permaneçam casados. Mas se aquele que não é cristão for embora, também, segundo Paulo, estaria, né, liberado. Então perceba que há, né, essa nuance com relação a esse tema, porque existe essa passagem, né, de Jesus, e depois Paulo ele fala também dessa parte no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento também havia, né, o objetivo não era o divórcio, foi dado pela dureza do coração do homem, mas no princípio não era assim. E aí vamos para a parte do adultério, né, que hoje talvez seja o maior motivo dos divórcios atuais. O adultério, né, ele acarreta claramente no divórcio. Tá? É um dos motivos principais do divórcio. Se você for averiguar, cerca de 85% dos divórcios vêm por meio do adultério. E é interessante que o assunto adultério, ele vem entrando, né, no seio da igreja de várias maneiras. Muitas pessoas, né, hoje é difícil saber quem não tem mídia social, né? E as mídias sociais, elas são um meio de ensinar essa prática, são um meio, muitas vezes, também de normalizar essa prática, de jogar a culpa no outro cônjuge, por exemplo, você não me dá atenção, né? E aí chega outra pessoa me dando atenção, então é normal que um adultério venha de fato a acontecer. Você vê, às vezes, uma novela, né? As pessoas estão torcendo pela amante. A esposa é sempre colocada como uma megera, a esposa é sempre colocada como aquela que só quer o mal do marido, e a amante é aquela pessoa maravilhosa. Você pode perceber que dentro, né, da mídia, da TV, há uma normalização e uma inversão de valores. Tá? E essa inversão de valores, ela é preocupante. E ela não é somente preocupante porque ela está entrando na igreja, mas ela está destruindo, né, os princípios que Deus deixou para a sua igreja. Então, o adultério como um todo, hoje ele vem sendo normalizado e vem sendo facilitado. As mídias sociais são um meio, né, de banalização do adultério, mas também de sua facilitação. Hoje, um WhatsApp, né, ele coloca duas pessoas em conversas privadas, né, e a partir daquele momento as pessoas muitas vezes dão asas às suas concupiscências, à sua carnalidade, e acabam muitas vezes traindo o seu cônjuge. Então aqui na lição, o autor José Gonçalves, ele diz que a verdade é que as redes sociais se converteram num terreno fértil para a traição. O adultério, logo, é o seu fruto principal. Então nós temos um adubo, que é a TV, que são as mídias sociais. E o fruto daquilo que as mídias vão plantando é o adultério. Então muitos, né, que casam, muitos crentes que casam e se separam, eles estão hoje arriscando a sofrerem ou pagarem um alto preço por isso. Tá? O adultério é algo abominável aos olhos do Senhor. Tanto é que o próprio Jesus, ele falou, olha, vocês, os fariseus estavam, não, eu nunca traí. Ele falou, carnalmente vocês podem não ter traído, mas na mente, quando você pensa, já é adultério. Então perceba que a luta nossa diária é contra a carne. É contra a carne. Outro ponto importante a lembrar é que o adultério ele trará, como vocês aprenderam na lição passada, consequências danosas. Em Provérbios capítulo 5, versículo 4, diz que o fruto, o seu fim, é amargo como o fel. No início parece doce, mas depois torna-se amargo. Em seguida, em terceiro lugar, o adultério não está apenas
em dar lugar, não é pecado apenas dar lugar ao adultério, mas entrar no território, no seu espaço. Ou seja, como é que eu sabendo que o adultério, por exemplo, é pecado, como é que eu vou brincar com ele? Um puritano chamado John Owen, há um tempo atrás, ele escreveu um livro chamado A Mortificação do Pecado. E nesse livro, A Mortificação do Pecado, ele vai primeiro fazer um tratado, né, sobre o que é pecado, depois de tratar sobre o que é pecado, ele vai dar, segundo as Escrituras, né, táticas para você não mais adulterar, para você não mais pecar. É claro que a gente vai sempre pecar, mas ele está dando táticas nas Escrituras para que nós venhamos a cada dia mais odiar ao pecado, amar a Deus e pecar cada vez menos. Ele diz o seguinte: quando você abre uma torneira e a água sai, ele pergunta assim, mesmo que você pare depois que a água saiu, você tem como fazer com que aquela água retorne para o cano? A resposta é não. E ele diz a mesma coisa com o pecado. Você brincar com o pecado é a mesma coisa que abrir a torneira. Depois que você deu vazão ao pecado, você dificilmente vai conseguir controlá-lo. Então, depois que você entra no terreno fértil para o adultério, dificilmente você conseguirá segurar os efeitos desse local que você entrou. Então, não se brinca com o pecado, se foge dele. Se resiste a ele, tá? Tanto é que em Tiago, capítulo 1 diz que resisti, né, a Satanás e ele fugirá de vós. Então não se combate ao pecado brincando com o pecado. Se combate o pecado resistindo a ele, fugindo muitas vezes dele, para que você não venha a cair em tentação. E aí é automaticamente por meio da imoralidade sexual que muitos casamentos hoje estão desfeitos. Existe um outro livro cristão chamado A Era do Espetáculo, que fala que um dos maiores problemas de divórcios hoje é a pornografia. Os lares cristãos estão infestados, muitas vezes, de homens, tá? Que muitas vezes esperam a esposa e os filhos dormirem para acessarem a internet e acessarem canais pornográficos. E esse livro, A Era do Espetáculo, é muito interessante, é um livro cristão, inclusive. Ele fala que hoje o homem é muito visual, o ser humano é muito visual, e ele fala, se o homem soubesse o que existe por trás da pornografia, ele não consumiria esse tipo de conteúdo. Primeiro, é um pecado, né? Isso desagrada a Deus, e é suficiente para a gente abandonar esse tipo de conduta. Gera um esfriamento natural no casamento, tá? Se o homem está se satisfazendo por mulheres que são, ao ponto de vista dele, inalcançáveis, ele acaba perdendo o interesse pela sua esposa. E o outro ponto, né, que leva também ao divórcio são mulheres que reclamam. Eu sigo, né, no Instagram um pastor, e hoje pela manhã eu vi, colocou na caixinha de perguntas, uma mulher colocou na caixinha de perguntas: pastor, o meu marido confessou que vê pornografia e diz que não sente mais interesse em mim, né? E colocou culpa também em mim, dizendo que a culpa é minha, né? E aí você percebe o mal que a pornografia provoca, é um esfriamento no casamento, naturalmente vai chegar ao momento que vai haver de fato o divórcio. Então entenda que um dos motivos, a imoralidade sexual, hoje é um dos motivos maiores do divórcio. Hoje é algo que nós temos que lutar sobremaneira, né, pelos casamentos, e o que tem por trás da pornografia é a exploração sexual infantil, exploração sexual de adolescente, exploração sexual de mulheres. Nesse livro A Era do Espetáculo, ele coloca casos, né, relatos de mulheres que já fizeram filmes pornográficos e elas dizem que tinham síndrome do pânico. Elas vomitavam, elas defecavam, tinham diarreia, tá? Porque elas ficavam ansiosas, se sentiam abaladas. Então, hoje a indústria do sexo, né, da pornografia movimenta trilhões de dólares no mundo inteiro. E é o responsável também por entrar nos lares e provocar também o divórcio. Então entenda que esse mecanismo que estou colocando é que o divórcio
né, ele tem ou entra no seio da igreja pela modernidade, pela internet, pela televisão. E isso é impossível você dizer, né? Não pode ter, não pode assistir, mas é necessário que você deva reter, né? Reter o que é bom. Se você perceber que aquilo não é bom para você, ou seja, ver conteúdos que contrariem a nossa fé, não era para nós vermos, nem lermos, nem assistirmos. Não é? Então o crente ele tem o Espírito Santo de Deus que o incomoda. Né? A pergunta que a gente deve fazer sempre em nossa vida é: o que eu vejo, o que eu faço, glorifica a Deus? Se glorificar, ótimo. Esse é o termômetro que eu uso para mim mesmo. Às vezes tem coisas, né, que nas Escrituras, tudo tem nas Escrituras Sagradas, e isso que Paulo deixou é: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tá? Então, fazer tudo para a glória dele. Então, se aquilo que você for fazer glorifica ele, tudo bem. É a mesma coisa quando a pessoa vai se divorciar por um motivo que não seja o adultério. A pergunta é: isso agrada a Deus? Tá? Isso vai agradar a Deus? Existem outras discussões teológicas, gente, interessantes, mas temos que ter cuidado também. No ponto 1 da lição, diz o divórcio no contexto bíblico. Aí ele vai falar do divórcio no Antigo Testamento e o divórcio no Novo Testamento. Então, se você perceber especificamente, né, eu queria que os irmãos abrissem aí em Malaquias, né, Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz aqui em Malaquias. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Aquele diz que aborrece o repúdio, que é o divórcio. Deus odeia o divórcio. Aborrecer é uma coisa de odiar. Tá? Então você percebe que desde o Antigo Testamento, a vontade de Deus é que os homens e mulheres casassem e ficassem para sempre. Não era assim no princípio, não foi o que Jesus falou. Não era assim no princípio. Tá? E você vê em Gênesis, quando Deus cria o homem, e não é bom que o homem esteja só, e criou-lhe uma adjuntora, né, a mulher. Então perceba que o objetivo de Deus sempre foi o casamento monogâmico e também eterno. Enfim, até que a morte, né, os separe. Tá? E então depois, no ponto 1 ainda, né, mas no item 2 do ponto 1, ele vai falar do divórcio no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento. E aí temos aqui as passagens de Mateus. O apóstolo Paulo fala também, né, do assunto divórcio em Coríntios. Ou seja, existem passagens bíblicas que são riquíssimas, né? E vamos lá, só em 1 Coríntios, para a gente dar uma lidinha. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Jesus falou sobre o adultério, né? Sobre a prostituição. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, né, no versículo 15. Vamos voltar um pouquinho, tá? Do versículo 15. Capítulo 7, versículo 9. A gente vai ler 9 até o 15. Bora lá. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tá? Paulo aqui fala, vocês sabem muito bem dessa passagem, que queria que todos fossem como ele, solteiros, mas, né, se não, casem-se para não se abrasarem. 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui ele fala para os dois, tá? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Tá dizendo? Agora sou eu que estou dizendo, não o Senhor não. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele,
não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Você vê como o casamento é importante, né? Um casal e um que não é crente, né? Ele acaba santificando o outro pelo casamento, né? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então você percebe aqui que no Novo Testamento existe aqui uma passagem em Mateus, né, capítulo 19, nos versículos que nós estamos lendo, que Jesus autoriza, né, o divórcio em caso de prostituição, né, pode ser adultério, né, em si, e Paulo fala sobre o abandono, né, quando um que é não cristão deixa o lar, então, nesse caso, poderá deixá-lo ir, ou ela ou ele ir, porque ele nos chamou para a paz. Tá? Mas ele aconselha a continuar casado, se não houver nenhum problema, que continue ou que assim, claro, continue. No ponto 2, né, da lição, a gente vai tratar da sutileza da normalização do divórcio. Tá? Eu vou falar primeiramente dos aspectos legais. Tá? Dos aspectos legais. Hoje, né, a legislação, né, o Código Civil brasileiro, ele prevê a possibilidade do divórcio e hoje há uma normalização, é natural. Hoje em dia, gente, se a pessoa não tiver filhos, né, e o divórcio ele for consensual, é muito rápido, Hoje é uma banalização. Tanto é que muitas pessoas dizem casa, qualquer coisa, se não casar, separa. As pessoas estão banalizando, até porque a legislação permite esse tipo de banalização. Tá? Isso aqui não é, obviamente, como é que eu posso dizer? Isso aqui é apenas uma constatação, tá, gente? É uma constatação, tá? Que a legislação ela facilitou sobremaneira o divórcio. E essa facilitação que a legislação dá favorece muitas vezes para que, né, o cristão se utilize disso para se separar, para se divorciar. Não estou botando culpa na legislação, tá, gente? Estou só falando que a legislação favorece, tá? E isso aí, obviamente, banalizou, né, o comportamento. Outro ponto importante é que antigamente existia no Código Penal brasileiro o crime de adultério, tá? Adultério era crime antigamente. Para você ter ideia, né, pessoal? O Brasil, ele em 1824, né, quando Dom Pedro estava como imperador do Brasil, né, foi outorgada, né, a nossa Constituição de 1824, e nessa Constituição de 1824, o Brasil oficialmente era um país católico romano. Tanto é que no livro A História do Cristianismo, né, ele fala que Dom Pedro ele proibiu, né, que as igrejas evangélicas, porque os evangélicos que estavam vindo para o Brasil evangelizar, né, utilizassem-se de cruz, né? Então você percebe que hoje as igrejas evangélicas elas não têm, né, aqueles aspectos de cruz. Por quê? Porque quando Dom Pedro colocou num decreto imperial, as igrejas evangélicas elas eram tipo uma casa onde você não podia identificá-las, porque era um país católico, evidentemente católico, oficialmente católico. E a legislação criminal ela tinha muito também da religiosidade. E como o adultério é pecado, foi colocado também no Código Penal adultério como pecado. E esse crime ele foi revogado, esse crime não existe mais. Tá? Ele saiu há um tempo atrás, tá? Um tempinho atrás, com a modernidade, né? Porque o Código Penal, o direito penal, ele só vai proteger aquilo que a sociedade valora. E com a banalização, né, das relações da família, com a banalização do casamento, a sociedade deixou de se escandalizar com esse tipo de ato e esse crime deixou de ser crime. E hoje é apenas um meio de dissolução do casamento. Então hoje o divórcio é apenas o adultério é apenas um meio para dissolver o casamento, não é mais crime. Então os aspectos legais hoje dentro
da legislação brasileira é que o divórcio, né, ele é permitido também em causas de adultério, mas lá no Código Civil existem várias, né, motivações para o divórcio. Hoje em dia, inclusive, tá, não é nem necessário que você diga a causa, né, do divórcio, tá? Não precisa nem dizer a causa, apenas muitas petições, né, de advogados colocam por incompatibilidade de convivência, para você ter ideia, né, de como é simples, né, a petição para requerer ao juiz o divórcio. Outra sutileza é o divórcio no seu aspecto moral. Tá? Hoje em dia, gente, alguns se divorciam quando não deveriam ter se divorciado e acabam no futuro pagando um alto preço. Muitas vezes as pessoas estão passando por uma crise no casamento e divorciam-se de maneira muito rápida, né? E acabam no futuro pagando o preço. O casamento não é namoro, o casamento não é noivado, o casamento é algo muito mais complexo que envolve uma série de coisas, onde nós vemos hoje jovens, né, casando de maneira muito inconsequente e separando-se de maneira também inconsequente e no futuro sofrendo as sequelas, né, disso aí. Porque quando você dissolve um casamento, né, você está separando diante de Deus aquilo que Ele uniu. E se eu separo aquilo que Ele uniu, é a mesma coisa dizer, vocês estão separados, mas Deus continua vendo-os como um só. Tá? Daí então, né, dizer que quem casa com a repudiada está cometendo pecado. Porque para Deus, Deus ainda vê o casamento com o seu antigo marido. Tá? Então isso é importante aqui para que a gente saiba. No ponto 3, o divórcio e a prática pastoral. Nós temos que ter hoje, gente, um cuidado com essa prática, um cuidado também no acolhimento. Tá? Porque existem pessoas, o divorciado quando chega à igreja, ele deve ser acolhido por essa igreja com muito amor. O divorciado ele deve ser acolhido porque de uma forma adequada, através, obviamente, de um aconselhamento pastoral, um acompanhamento psicológico deve ser também sugerido, porque as consequências do pecado, né, as consequências do adultério, as consequências daquilo que não agrada a Deus, acabam não só com a parte espiritual do homem se não tiver cuidado, mas também com a parte da saúde mental. Então, o acolhimento se torna necessário para receber esse divorciado. O divorciado como cristão, aqui na lição eu peguei o ponto da lição, no ponto 3, item 2, o divorciado como cristão, né? Olha o que diz aqui. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são, desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que o motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Ou seja, deve haver um acolhimento, o divorciado vai procurar a igreja, ele vai ser acolhido pela igreja e vai ser, obviamente, ensinado, sobre esse assunto que é tão complexo, mas lembrando que ele vai ser acolhido. Eu achei interessante, no livro de apoio que ele coloca aqui, colocar aqui rapidamente, como aqui na página 55, tá, gente, do livro de apoio, ele fala assim, sobre esse ponto que nós tratamos aqui, como o divorciado deve ser tratado dentro da igreja. Uma análise dessa resolução da CGADB demonstra pelo menos 3 coisas, tá? Ele colocou aqui o que a CGADB trata sobre o ponto. Primeiro, o divórcio é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte da esposa. A decisão de o ministro continuar ou não no exercício da prática pastoral ficará a cargo de cada convenção regional estadual da qual o ministro é membro. O reconhecimento ou não do direito a um novo casamento dependerá de aprovação da Convenção Geral, da qual o ministro faz parte.
Aí ele coloca, esse documento mostra que, para não haver unanimidade em torno desse assunto na esfera convencional, a CGADB admitiu a possibilidade de divórcio entre pastores nos casos especificados, mas deixou a cargo das convenções regionais decidirem sobre o assunto. Então, esse assunto, gente, né, é um assunto tratado com muito cuidado, um assunto tratado com muito zelo, né, pelo povo de Deus, para que não haja, claro, a banalização. Lembrando que o que Deus uniu, o homem, que não separe o homem. E isso é interessante porque, na conclusão, devemos lembrar que, embora, né, os homens vivam, homens que eu diga em sentido genérico, homem e mulher, o contexto pelo qual se vive tem que ter muito cuidado como se enxerga aquele casamento. Tá? Aqui ele coloca o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, né, fala que o pecado não é só praticar, mas também concordar, dar força, dar apoio. Tem cristão que é casado, bem casado, mas na hora de dar conselho, ele aconselha outra pessoa a se separar por motivos que não sejam bíblicos. Porque está vendo esse assunto com tamanha normalidade. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, gente, o adultério, ou a prostituição, o divórcio, o adultério, a imoralidade sexual, tudo que seja de ataque de Satanás contra a igreja não pode ser visto com normalidade. Né? É algo que deve ser combatido por meio da boa doutrina, por meio das leituras das Santas Escrituras e por meio também de um verdadeiro avivamento. Né? Que o avivamento é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, que é o que nós chamamos de metanoia, né? A mudança da mente. Tá? Para que nós passemos a enxergar as coisas como cristãos e não como mundanos, né, pessoal? Então, queridos e amados irmãos, é com isso que nós encerramos a lição número 4. Desejo a todos uma excelente semana e que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos.